Na verdade, muitos já ouviram falar desse Jesus. Muitos já ouviram falar desse Jesus em qualquer lugar, na escola, outros, alguns no mercado, alguns na igreja, em qualquer lugar já ouviram falar desse Jesus. Mas o que acontece é que cada um cria seu próprio conceito acerca desse Jesus. Mas, amados, eu vou lhes mostrar, eu vou lhes dizer o que é que Deus diz acerca desse Jesus. O que é que a Bíblia diz acerca desse Jesus que tanto se fala. A palavra do Senhor vai nos dizer em João 1, no seu versículo 1, que no princípio era o Verbo. Esse Verbo estava com Deus. Esse Verbo era Deus. Continua dizendo assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz para os homens. Nele estava a vida, e a vida era a luz para os homens. E esse Verbo se fez carne e viveu no nosso meio. João continua dizendo assim: e nós vimos a sua glória, como glória do unigênito Filho de Deus, cheio de graça e de verdade. Continua dizendo assim a palavra do Senhor, que Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Esse Jesus, esse Verbo que desde o princípio estava com Deus, que desde o princípio era Deus, Ele veio aqui na terra para os seus. Ele veio aqui na terra para mim. Ele veio aqui na terra para você que está ouvindo essa voz. Mas o que acontece é que quando Ele chega aqui na terra, Ele vem aqui na terra para os seus. Aqueles que são seus, aqueles que Jesus veio para eles, não o receberam, não o aceitaram, não abriram seu coração para Ele, endureceram seu coração, o chicotearam, o expulsaram, falaram várias coisas contra Ele, o ignoraram. Mas nem todos rejeitaram esse Jesus, nem todos negaram esse Jesus, nem todos fecharam seu coração para esse Jesus. Existe alguma parte das pessoas que aceitaram esse Jesus, algumas pessoas que abriram seu coração para esse Jesus, e a esses que o receberam, a todos esses que abriram seu coração para Jesus, a Bíblia diz que Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, os quais não nasceram pela vontade da carne, não nasceram pela vontade do homem, não nasceram pela vontade do sangue, mas sim nasceram de Deus. Então, a esses que nasceram de Deus, são esses que têm autoridade, são esses que têm o poder de serem feitos filhos de Deus. E você pode perguntar: como poderia ser isso? Eu nascer de Deus. O que é isso de nascer de Deus? A Bíblia diz que aqueles que receberam Jesus, aqueles que aceitaram Jesus, aqueles que não ignoraram Jesus, foram dados esse poder de serem feitos filhos de Deus. Aqueles que creem no nome de Jesus, aqueles que abrem seu coração e permitem que Jesus entre na sua vida, aqueles que abrem seu coração e permitem que Jesus seja o seu Deus, esses foram dados esse poder de serem feitos filhos de Deus. Existe alguma coisa que nós ouvimos ou aprendemos, mas que não seja verdade? Todos nós dizemos: é porque todos nós somos filhos de Deus. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que é filho de Deus, ou se torna filho de Deus, aquele que crê em Jesus, aquele que recebe Jesus, aquele que tem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A esse ele pode dizer com uma boa força, a esse pode dizer com aquele moral que eu sou filho de Deus. Por quê? Porque recebeu Jesus. Então, você pode perguntar: mas como é que eu
poderia aceitar esse Jesus? Como é que eu poderia receber esse Jesus? A palavra do Senhor vai nos dizer em João 3,16 que Deus amou o mundo, Deus amou a mim, Deus amou a você que está ouvindo essa palavra, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que crer nesse Filho unigênito, a todo aquele que crer nesse Jesus, a todo aquele que abrir o seu coração para esse Jesus, a todo aquele que reconhecer que esse Jesus não é nada, esse tem o poder, esse pode ser chamado Filho de Deus. Essa é a vontade de Deus, de chamar a cada um de nós de seu filho. Mas Ele não vai obrigar. Ele diz em sua palavra que eis que estou na porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu entrarei nele. Eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Continua dizendo assim: eu escreverei o seu nome no livro da vida, e se eu escrever o seu nome, ninguém mais poderá apagar. Eu serei seu Deus. Aquele que ouvir a minha voz e abrir o seu coração, eu cearei com ele, eu comerei com ele e ele comigo. Existe uma coisa, amados irmãos, às vezes nós pensamos que é porque aqui no mercado existe alguém que foi procurar algumas coisas para vender sozinho e nós não conseguimos vencer a vender, só ele vende. Mas a Bíblia vai dizer que se você abrir o seu coração e receber esse Jesus, ele está dizendo assim: eu comerei contigo e você comigo, eu venderei contigo e você comigo, eu dormirei contigo e você comigo, eu andarei contigo e você comigo, eu, Jesus, serei o seu Deus, e você será o meu filho, e você será a minha filha. Somente você aceitando esse Jesus, somente você abrir o seu coração. Jesus já diz assim: eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, esse viverá. Se você crer nesse Jesus, se você abrir o seu coração para esse Jesus, ainda que você esteja morto, ainda que alguma área da sua vida esteja morta, Jesus está dizendo assim: eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Se você crer em mim, eu darei a vida, e vida é abundância. E ainda mais eu vou lhe dizer, amado irmão, que Deus quer abençoar a sua família, Deus quer abençoar o seu negócio, Deus quer abençoar tudo que você fizer. Mas a coisa que eu vou lhe dizer, a maior bênção de todas as bênçãos é ter a vida eterna, é fazer parte do reino dos céus, é entrar no reino dos céus. E isso só é possível quando você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, se você quer abrir seu coração para Jesus, se você quer se tornar filho de Deus, se você quer que Jesus te liberte desse tormento, desse sofrimento, eu convido a ti para fazer essa oração comigo, para que Jesus possa entrar no seu coração, para que Jesus possa entrar na sua vida. Ele sabe de tudo, Ele conhece os pecados, Ele conhece os segredos, mas mesmo assim, Ele está dizendo assim: eu te amo. Foi por causa dos seus pecados, foi por causa dos seus vícios, foi por causa de tudo que você fez que eu morri na cruz de Calvário, para te libertar, para te salvar, para te dar a vida eterna. Então hoje a vida está à sua disposição. Deus quer te salvar, Deus quer te perdoar, Deus quer soprar o fôlego da vida em ti. Então neste momento, se você quer aceitar Jesus, se você quer permitir que Jesus seja o seu Deus,
Se você quer carregar esse título de ser chamado de Filho de Deus, vai fazer essa oração comigo. Diga assim comigo: Senhor Jesus, eis-me aqui, eu me rendo a Ti, eu aceito a Ti como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que eu sou um pecador, mas agora eu me rendo a Ti. Eu já sofri demais, já percorri vários lugares à procura de solução, mas eu não consegui a solução, porque a solução ela está em Ti. A partir de hoje, eu quero ser seu filho. A partir de hoje, eu quero ser a sua filha. Faça de mim sua filha. Perdoe os pecados. Escreva o meu nome no livro da vida. Eu te servirei para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa te abençoar. Que Deus prospere a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.